Olá, meu amigo, minha amiga da arte marcial. Muito bom ter você aqui novamente. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso aqui é o canal da Revista Master. É isso aí, Revista Master Oficial, o programa direto da redação, onde a gente recebe nossos amigos e nas pessoas ilustres. É isso aí. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito ilustre, porque ele também é o nosso apoiador cultural do programa. É isso aí. É o Marcelo, da Academia Incorpore. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para você que é mestre, que é professor de arte marcial, você que é praticante também. Vamos falar sobre os benefícios físicos, do complemento, dos exercícios complementares, que só a arte marcial não vai te suprir todas as tuas necessidades. Essa aqui é a temática central e a gente vai desenvolver num bate-papo aí, um bate-papo gostoso, não é isso aí? Marcelo, seja muito bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer vir conversar contigo sobre uma temática que eu adoro. Falar sobre saúde, bem-estar, exercício físico, treinamento, alto rendimento. Com certeza vai ser um papo, a gente vai ter muita coisa para trocar ideia. Já estava trocando nos bastidores, né? Agora a gente vai trocar essa ideia de frente para a câmera. E para quem gosta de taekwondo aí, a gente... Acho que a coisa mais incomum foi que ele treinou muito tempo o Léo, né? O Léo, esqueci o sobrenome dele. Léo Moraes. Léo Moraes foi aluno do Belmiro Giordani e um atleta de alto rendimento. E você fez uma preparação física para ele? Isso, a gente foi preparador físico junto com o mestre Belmiro Giordani, né? A gente fez essa preparação física no período que ele estava ingressando na seleção brasileira. Um pouquinho antes, ele fez o Grand Slam, né? Entrou na seleção brasileira, foi para o Mundial da Rússia naquela época, isso mesmo, na Rússia, e disputou a vaga olímpica. Então, durante aqueles quase 2 anos ali, fiquei responsável pela preparação física do Léo. Tanto a avaliação do desempenho dele, a avaliação física, os controles de carga de treino e a parte propriamente dita. Então, ele ia lá e eu treinava ele a parte física, né? O complemento realmente que a gente chama. Ele fazia os treinos com o mestre Belmiro e fazia a parte física também. E a gente integrava e trocava muito e-mail na época, trocava muita ideia com o Belmiro para que a gente pudesse ter um caminho bem direcionado para ele na hora da luta. O último vídeo que a gente fez foi com o Belmiro. Ah, legal. O Belmiro, um grande amigo, um abraço para ele, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu me inspira muito e um excelente profissional, não tem o que falar. O Belmiro era sangue nos olhos, viu? Aquele era bravo, viu? Ainda é, né? Sim. Mas bacana. Legal. E todo esse treinamento você fez aqui na Incorpore com o Léo? Fiz na Incorpore, algumas coisas mais específicas que a gente precisava. Eu ia até a academia do Belmiro, que é pertinho da gente, né? Mas 80% do treinamento da minha parte, do complementar, né, da parte física, foi dentro de uma academia, dentro da Incorpore. Que bacana. Santos aqui é tudo pertinho, tudo né? Pertinho. A academia é aqui, o Bueno Editor, o Belmiro. Literalmente. O Belmiro chegou aqui e me deu um domô, falou, Bueno, você vai lá treinar, que eu tava ainda, né? Ainda estou, né, sedentário, né? E eu voltei a treinar lá, mas eu parei porque tinha muita criança. Na minha época não tinha, né? Eu fiquei meio constrangido. Mas a gente vai voltar, né? A ideia é voltar ao treino, sair do sedentarismo é o mais importante. Não, eu quero voltar lá na Incorpore. Eu acabei não falando, eu fiz taekwondo por muitos anos, não cheguei a pegar a faixa preta, cheguei na vermelha. Só que eu fiz taekwondo ITF com o mestre Tanei Campos. Ah, com o Tanei! Eu fiz muitos anos com o Tanei Campos. ITF é muito bom. Uma pessoa que eu admiro muito também, o mestre Tanei. Até hoje em dia a gente chama, ele chama a esposa dele, a mestre Sandra também. A gente troca algumas ideias, uma pessoa que foi muito importante pra mim também. Me ensinou muita coisa aí de filosofia, de arte marcial, de comportamento. Não fui um atleta de alto rendimento, mas a arte marcial, você sabe isso muito melhor do que eu, é brilhante, te traz um comportamento, um posicionamento que com certeza hoje em dia na função que eu exerço de ser empreendedor, de ser líder, foi fundamental a importância da arte marcial para mim também. Sou um apaixonado pela arte marcial também. Que bacana, não sabia disso. Você acha que a arte marcial te ajudou como mentalmente? Mentalmente. Força espiritual, mental. Entender a hierarquia, entender que você tem um momento de falar, um momento de não falar principalmente, entender como observar. Foi muito importante mesmo. Fiz alguns bons anos aí de taekwondo. E uma coisa que eu pretendo ainda voltar, estou fazendo até falando aqui, acho que eu nunca tinha falado isso para você, e que chegar numa faixa preta assim lá com o mestre Tanei. Acredito que a gente consiga fazer isso aí muito em breve. Que bacana. O Tanei tá dando aula de taekwondo ainda? Tá dando aula de taekwondo. Ele tem uma academia lá no canal 6. Ele dá algumas aulas, de quem dá mais aulas são a esposa dele, a Sandra Campos, que é uma pessoa fantástica também. Sim, conheço a Sandra. E ela que dá mais aulas, mas ele tá também sim. Cheguei a fazer um curso com ele na pandemia de mindfulness, de atenção plena com eles. Foi uma coisa muito importante para mim também durante a pandemia, então a gente mantém um contato aí de vez em quando. Que bacana. Eu tive aqui, como eu sou editor, né, do mestre Vunjaili, que o ITF é o taekwondo original, né? É o taekwondo primeiro, né? E o Vunjaili era, né?
E o Vujelli é uma lenda. E eu levei o Vujelli na academia do Tainei. Ah, que legal. Foi bem bacana. Legal. Vamos falar agora de assuntos técnicos. Bora. É pra isso, né? Qual que é a vantagem da pessoa fazer uma musculação do cara que pratica arte marcial? Seja ele de alto rendimento ou só como estilo de vida? Vamos lá. Só vantagens da musculação para todo mundo, trazendo para o artista marcial, né? Então a gente precisa de força para desenvolver todas as nossas funções. E uma dessas funções que eu vou dar mais ênfase aqui agora é a potência. E numa luta a gente precisa de potência. Para dar um soco, para dar um chute, você tem uma carga, uma necessidade de ter potência. Aquele indivíduo aquele atleta mais potente, ele vai conseguir ter um melhor golpe, tem toda a parte técnica, lógico, mas ele vai ter um melhor golpe, menor tempo no golpe, melhor tempo de reação, tá? E se a gente trazer para a física, vamos levar para a física mesmo, potência é força versus velocidade. Então eu preciso ganhar o quê? Eu preciso ganhar força para conseguir melhorar a potência. E eu vou ganhar força onde? Com os exercícios contra a resistência, que é a musculação. Então, ao invés de a gente pensar, a gente tem muito mito, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, dentro da sala de musculação em relação à luta. Não, é o contrário. Eu preciso ter um treinamento específico, não é um treinamento igual, eu não vou passar num treinamento igual, eu passaria para uma pessoa que quer só hipertrofia, ou então que está focado no culturismo, que é só o ganho de massa muscular. Não, vou pegar um treinamento de força, fazer uma programação, uma periodização para aquele indivíduo de acordo com a luta que ele exerce. Então ele vai ter uma proteção, uma potência melhor e uma proteção também muscular contra a lesão. Então esse preventivo à musculação é fundamental. Com certeza absoluta, se você fizer mais musculação bem direcionada, você vai reduzir bastante a tua chance de ter lesão, tá? Então esse é um ponto também crucial. Potência e evitar as lesões também na musculação. Bacana, bacana. E, inclusive, quando eu treinei Taekwondo, né, eu ficava me alongando e eu achava que era só o nervo, né? Mas não é. O músculo também ele se alonga, né? Se alonga. A gente tem o alongamento do aparelho locomotor passivo, é o ligamento e tendão, mas eles são alguns tipos de estrutura, e o músculo, que é o que realmente a gente vai fazer com que ele alongue. Então a gente tem as deformações plásticas e elásticas, literalmente, né? Quando a gente alonga. Elástica é quando eu puxo um elástico e volto, às vezes ele fica um pouquinho mais laceado, não fica? Então ele vai ficar ali, e conforme eu for fazer isso várias vezes, eu vou ganhar mais flexibilidade. A deformação plástica é alguns tipos de alongamento que eu faço, que eu vou alongar e ele vai ter uma deformidade um pouco mais permanente. Então eu trabalho das duas formas, eu preciso alongar, principalmente o músculo. Tá? Então esse vai ser o alongamento, eu tenho músculo, tendão e ligamentos. Quando eu fizer esse alongamento, eu vou alongar aquele músculo. Quando eu fizer exercício de mobilidade, eu vou pensar em mais de uma articulação, então eu concilio tanto a mobilidade, quando a gente vai para essa parte, né, e o alongamento. São duas coisas diferentes que eu coloco dentro do treino também, a mobilidade e o alongamento, tá? Que são fundamentais, principalmente para o artista marcial também. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, eu sou um artista marcial, eu vou procurar uma musculação. É melhor eu já ir solicitando para o treinador que ele faça um específico. Perfeito. Porque você está me falando, pelo que eu estou vendo, não é só chegar lá e fazer musculação. Não. Perfeito. Essa tua visão é muito importante. O professor tem que perguntar. Se ele não perguntar, direcione para ele. Olha, eu sou lutador de karatê, de taekwondo, de alguma outra arte marcial que eu faço, eu quero melhorar meu desempenho. Eu faço competição ou não, eu treino, quero evitar lesões, porque aí eu vou pensar numa estrutura para você. Então, por exemplo, eu não vou passar para você 3 séries de bíceps, por exemplo. Não é isso que eu vou passar para você. Então, 3 exercícios, por exemplo. Eu vou pegar para você, vou passar um treinamento onde eu possa progressivamente fazer com que você evolua, com que você proteja. Vou passar exercícios unilaterais, vou passar exercícios acelerando um pouco mais de velocidade para que você tenha mais potência. Aí eu vou fazer um conjunto de programações e progressões, que é o que a gente chama no treinamento de periodização. Então, independente de ser um atleta de alto rendimento ou não, eu preciso fazer isso. Fazer progressões para você e pegar as suas necessidades. Então, Fábio, qual é a lesão que você já teve dentro da arte marcial? Como é que é a sua luta? Eu preciso entender um pouquinho da sua luta, como que funciona. Um taekwondo e o jiu-jitsu, por exemplo, são bem diferentes. Então, qual é a necessidade do lutador de jiu-jitsu? Qual é a necessidade do lutador de taekwondo? Então, entender também um pouco da arte marcial, da luta, biomecanicamente e fisiologicamente, é fundamental para eu te passar um treino ideal, tá? Isso é muito importante, sua pergunta é fundamental. Chegou lá, avisa. Senão você vai fazer um treino igual e aí não vai ser tão benéfico para você. Não vai te trazer metade dos benefícios que você poderia ter se eu estivesse pensando no Fábio, que faz taekwondo, que faz jiu-jitsu e assim por diante, tá? Porque o jiu-jitsu, me corrija se eu estiver errado, é isométrico. Tem muita força isométrica, mas é muita força, né, jiu-jitsu?
Ele é muita força, ele tem uma exigência metabólica, né, que a gente chama fisiologicamente, muito grande. Então ali você às vezes vai fazer um rola, que eles chamam, né? Não sou especialista no assunto disso, mas de 3, 5, 7 minutos. Então a especificidade fisiológica também metabólica é muito grande. Tá? Taekwondo é diferente. Então, quando eu trabalhava com o Léo, a gente fazia uma série de avaliações com ele para que eu pudesse melhorar, por exemplo, os limiares dele, ele pudesse tolerar mais uma luta, ele pudesse dar uma sequência de golpes, por exemplo, se recuperar mais rápido dentro da próxima luta. Então isso eu preciso entender quanto tempo, quantos chutes ele dava, por exemplo, numa sequência de golpe. Quantos segundos ele tinha para se recuperar para voltar a dar golpe. Então tudo isso para mim era importante porque eu trazia essa parte metabólica dele para o treino. Então eu ia fazer alguma coisa similar lá no treino. Então eu preciso melhorar, por exemplo, no taekwondo ele é muito misto, né? Eu preciso melhorar a capacidade aeróbica dele para ele tolerar muito tempo, mas ao mesmo tempo eu preciso melhorar essa capacidade dele de sair para atropelar a pessoa, se recuperar muito rápido e ir de novo. Se ele falar atropela, não consegue se recuperar, e aí vai tomar ponto. Então você tem que ter essa linha de raciocínio quando você é preparador físico de um atleta também. Tá? Não sei se fica claro nessa visão. A gente pega e joga tudo num bolo e consegue prescrever o treino correto. Tá? Bacana, Marcelo. Então você, além de proprietário da Incorpore, você também é preparador físico, como é que é individual? Não, autônomo? Isso, assim, na verdade, assim, minha essência é profissional de educação física, né? Entendi. Eu me graduei em educação física, aí fiz algumas especializações em fisiologia do exercício, que te habilita a você entender mais os mecanismos da fisiologia, avaliar as pessoas de uma forma mais detalhada. Fiz algumas coisas voltadas para a saúde, atividade física adaptada e saúde, tá? E aí hoje em dia eu trabalho com a gestão da empresa, mas a gente tem uma equipe todinha que a gente treina. E faço essa parte de preparação física individual em atletas, tá? Entendi. Hoje em dia eu treino alguns atletas de algumas modalidades, não só de luta, foco mais nessa parte na preparação individual, e a minha equipe me auxilia e a minha equipe trabalha muito também com saúde e bem-estar. Então eu tenho esses dois braços que são fortes pra gente lá. A Incorpore é muito voltada para saúde e bem-estar e a gente tem esse foco também no treinamento individualizado. Tá? E para mim o alto rendimento, essa parte é uma paixão que eu gosto muito de conversar sobre isso também. Tá? Sobre os esportes, sobre as lutas, eu gosto muito de conversar sobre isso. Que bacana. Então você também faz um personal? Eu faço, hoje em dia eu tenho poucos personagens, hoje em dia eu treino uma equipe, mas eu também faço personal, tá? Eu faço personal de alguns atletas. Saio um pouquinho às vezes da luta também, às vezes eu trabalho também de outros esportes, tá? Mas eu também faço esse trabalho de personal. Muitas vezes eu faço uma consultoria também, que a gente chama de, hoje em dia tem um nome que é manager de saúde, né? Que a gente chama. Então auxilia a pessoa, olha Marcelo, eu tenho uma dúvida disso, então eu vou lá e direciono, como a gente estava tendo esse papo aqui, só que específico mais. Olha, eu tenho uma nutricionista, eu consigo integrar essa pessoa com o nutricionista. Né? Então ele tem um nutricionista dele. Às vezes a gente faz a integração com atletas, até mesmo com o médico. Entendi. Então a gente consegue fazer essa integração do médico, do nutricionista, às vezes fisioterapeuta, e às vezes eu estou nesse meio. Entendi. Hoje em dia é algo dentro do alto rendimento que vem sendo muito utilizado. Uma pessoa que ela gerencia todo esse aspecto. Então, isso tem muito dentro do futebol hoje em dia, tá? E pra gente é um modelo, né? Acho que é legal levar esse parte marcial, claro. Porque é um modelo, quando você vai hoje dentro de uma estrutura de um clube grande. O futebol é o top. É o top, e existe lá o responsável por saúde e performance de um clube, por exemplo. E os atletas cada vez mais buscam essa pessoa que consegue trabalhar em todas as áreas. Não é que ele vai trabalhar em tudo, ele vai gerenciar esse aspecto. Tá? Porque são muitas variáveis no alto rendimento, né? É muita coisa importante para aquele atleta se desempenhar bem. Tá? E você também faz palestras? Faço palestra. Tem 2 palestras? Hoje em dia eu tenho 2 palestras fixas, né? Que são show sedentarismo, que é voltada para tirar as pessoas do sedentarismo, e o corpo ativo e mente desperta, que fala do benefício do exercício para o cérebro, tá? Diretamente para o cérebro. Interessante. Então eu vou pedir para você deixar os seus contatos aí antes do final, porque melhor essa hora do programa, é melhor para você deixa o seu nome, WhatsApp, e-mail. Vou começar pelo meu pessoa física primeiro. Quem quiser me procurar, é um prazer ajudar. Tá? Então, Marcelo, estou com alguma dúvida, seja da arte marcial, seja de saúde e bem-estar. Meu Instagram é @marcelocapelazzo. Então pode mandar lá direct que a gente consegue responder. E aí também pode me encontrar na academia, que fica aqui em Santos. O Instagram é @incorporesantos. O endereço, para quem é aqui da Baixada Santista e quiser nos visitar, é Rua Pedro Américo 292. Tá? Então por essas redes sociais a gente consegue conversar. Em breve eu vou ter mais novidades e trazer bastante conteúdo. Lá tem bastante conteúdo, tanto no meu quanto no da Incorpore, sobre saúde, bem-estar. A gente coloca algumas coisas sobre rendimento também, e muitas vezes se você mandar a dúvida pra gente, a gente consegue fazer com que aquilo vire um conteúdo e ajude muito mais pessoas também. Tá? Bacana. O Marcelo também escreve, é colaborador, colunista da revista
da revista Master, já tem umas matérias publicadas ali, né, bem bacana, auxilia muito, né? Porque, assim, você pensa que, por exemplo, o artista marcial, às vezes ele fala assim, não, eu treino isso aqui já me é o suficiente, né? Aí veio o MMA, mostrou que não é, né? E agora também vamos quebrar esse mito aí. A pessoa também tem que ir numa academia, não é? Sim, precisa muito. E o que é legal também é pensar assim, a gente pensar para você, artista marcial, da seguinte maneira. O artista marcial é um apaixonado, ele treina, ele é apaixonado, ele quer treinar por muitos anos. Se você fizer uma musculação, se você fizer uma preparação extra, por mais que muitas vezes aquilo não esteja dentro da sua essência, que você está acostumado com outro ambiente, isso vai prorrogar muito a sua vida dentro do tatame. Sendo em alto rendimento, fazendo esporte, mantendo aquilo que você ama. Então vale muito a pena ir lá fazer um programa de musculação direcionado, 2, 3 vezes por semana, para você melhorar o teu rendimento, evitar lesões e prorrogar por muitos anos a tua vida dentro de um tatame. Então acho que esse é o ponto principal. Então, a minha mãe, ela vai fazer 86 anos, né? E ela tá sarcopenia, né? Sarcopenia, isso, a perda de massa muscular acentuada. Tá. Então, tem um amigo meu, também é colunista meu, também, o Marcos Vinícius, é fisioterapeuta, mestre de Kung Fu, faz acupuntura e tal, e dá uma assessoria para ela, vai lá, passa os exercícios, né? Aí eu falei para ele, pô, Marcos, né? Eu vejo aí uns vídeos de umas velhinhas muito sarada, meu. Ele falou assim, isso aí não existe, não é que não existe. Sim, não é? Isso aí, elas fizeram muito tempo isso. Não é que elas começaram agora. Sim. Isso aí vem de anos de treinamento. Por isso que elas estão... Então você vê velhinha com 90 anos, um tanquinho, não é? Sim. É o extremo, né? Isso aí é pro extremo. Mas uma coisa que é importante, assim, sempre é tempo de começar. Então a gente tem estudos, isso é bonito não só na filosofia, sim na fisiologia também. A gente tem alguns estudos que mostram que pessoas que começam até depois dos 90 anos, Fábio, a gente tem umas imagens que é da coxa da pessoa, né, de ressonância magnética da coxa, é uma imagem clássica que a gente tem dentro da fisiologia, que uma pessoa que fez lá 28 semanas de treinamento, após os 90 anos, ela conseguiu ter um aumento da massa muscular proporcional. E o que isso representa para ela? Tudo. Vida, autonomia, andar melhor, levantar melhor. Não falei de potência para o lutador? A gente precisa de potência também, para levantar da cadeira. Sim. E aí o que acontece com o idoso? Qual é o maior problema dele? É o desuso. A gente perde muita massa muscular por desuso, porque a gente para de usar. A gente vai se aposentando, a gente vai parando, aí começa a ficar com medo, começa a enxergar menos, então eu vou andar menos, vou ficar mais em casa, e aquilo vira uma bola de neve. Você vai não utilizando a tua massa muscular, o tipo de fibra que é para você levantar rápido, andar rápido, e aquilo vai fazer com que você perca cada vez mais. E você vai ficando mais independente, mais em casa, aí teu coração começa a funcionar menos, aquilo tudo vira um processo. Então, para o idoso, no caso sua mãe perfeita, ela está fazendo um trabalho com o Dr. Marcos Vinícius, para o idoso, o que ele não pode, de jeito nenhum, é ficar parado. Quase, eu costumo dizer assim, vou exagerar nas palavras, mas é quase um crime deixar o idoso em casa parado. Ele precisa fazer exercício muito, todo mundo precisa, o idoso muito. Eu bato nessa tecla, nessa campanha, por mim todos os idosos tinham que fazer musculação, treinar, andar, fazer o que for preciso para manter essa autonomia e essa independência que é o que todo mundo quer, né, Fábio? E lá na sua academia eu vejo muito o pessoal da terceira idade, né? Inclusive eu tô... Não, a gente tá fazendo... quase lá. Não, para você é um trabalho, a gente vai fazer esse trabalho para você ter uma melhora na sua longevidade, não na terceira idade. Mas muito, muito. É muito bacana ver o trabalho, ver a transformação. A gente tem pessoas de 93, 94 anos, a gente tem várias pessoas acima dos 80 anos, a gente tem essa turma muito grande, a gente tem alguns casos lá muito legais. Vou pegar aqui um minutinho para te contar um caso, uma vez que aconteceu dentro do Pilates Aparelho, que também te dá força, né? A gente tem um estúdio lá dentro da academia. Uma senhora que chegou para a professora e falou assim, você não sabe o que me aconteceu esse final de semana. Eu consegui pegar meu neto no colo. Nossa! Que preço que tem isso, Fábio? Essa senhora nunca mais vai parar de fazer atividade. Então ela entendeu que aquilo ali era muito mais do que só vir fazer exercício. Então ela não pegava o neto dela no colo, agora ela tem força para levantar o neto dela no colo. Acho que isso aí resume bem o que a gente quer pra gente no futuro também, né? Muito legal. É bacana mesmo. Você veio de São Paulo, né? Eu sou de Santos. Ah, você é de Santos? Sou de Santos. Santos raiz, tudo Santos. Eu pensei que você vinha de São Paulo. Não. Pensei que você tivesse, feito um planejamento, tipo assim, Santos é uma cidade que tem bastante idoso, vou lá abrir uma academia. Sou santista, nasci em Santos, sou santista de clube, não tá na questão aqui, mas eu também. Então sofri muito ano passado. Mas essa aí a gente pula, essa parte a gente pula. Sou daqui, vejo esse mercado de Santos muito grande de saúde e bem-estar, muito idoso. Já fui para São Paulo várias vezes estudar, fazer pós-graduação,
Estou sempre em São Paulo estudando, né? Assim que possível, porque a possibilidade é muito grande. A gente é um privilégio isso, né? Morar em Santos. Sou apaixonado por Santos. Sou apaixonado pela praia, sou apaixonado por Santos. Acho que a gente tem uma qualidade de vida, um bem-estar fenomenal para a prática de exercício também. Tá? Tem muito corintiano, isso que é o problema. Mas deixa pra lá, não vamos desagradar os corintianos. O câmera também. Corintiano ali, atrás da câmera. Não, brincadeira, eu sou palmeirense, mas nem. Porque eu não nasci em Santos, né? Mas eu vim pra cá em 1970. Né? Mais santista. Então, mas assim, não ligo pro futebol, eu falo esse negócio de Corinthians e Santos, brincando, né? Desculpa meus amigos corintianos aí. É uma convivência boa, tem que ser assim mesmo. E tem que ser uma coisa pra saúde mental, não pra estresse. Então, poxa, você mora bem perto da academia, mora. Então você tem uma qualidade de vida muito boa. Mora. A gente buscou isso, essa qualidade de vida, gosto muito disso. Aí o empreendedor tem uma vida corrida lá, você escreve, você vai para lá, você treina atleta, você cuida de uma academia e hoje em dia tem lá 32 funcionários, então a gente faz o treinamento, mas a gente acaba tendo uma qualidade de vida. A gente tem que aprender a monitorar nosso tempo também, né, Fábio? Se deixar também, eu não vou conseguir fazer, então o que eu faço? Eu tenho o meu hábito lá todo dia de manhã, acordo, por exemplo, hoje eu tive o privilégio de acordar 5h10 da manhã, fui correr 6 horas da manhã na praia, 7h30 estava trabalhando lá dentro da academia, atendendo as pessoas, falando. É tudo uma questão de planejamento também, tá? Por mais que, Marcelo, mas você vive disso, você vive dentro disso, mas se a gente não planejar, para qualquer um vai escapar. Tá? Então esse convívio para a gente é importante e fazer aquilo que a gente gosta também, mas cuidar da nossa saúde é primordial. Sou um defensor disso. Eu sempre fui hiperativo, inclusive, né? E eu pesava 67 quilos, 1,78 m, 63 é magro, né? Então, sempre treinei muito. Depois que eu casei, meu amigo, aí o que acontece? Eu ia para São Paulo todo dia, então eu acordava 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite, e eu ficava com meus filhos porque minha esposa ia na faculdade. Aí engordei 20 quilos. E depois dos 45, mais 10, entendeu? Então... Mas é aquilo que eu te falo, sempre é tempo. Lembra que eu te falei, senhorzinho de 90 anos, que a pesquisa melhorou. Você está muito longe dos 90 ainda. Mas eu pensei assim, eu vou fazer home office, né? Falei com o meu chefe lá, falei, meu amigo, eu tô indo, não vou mais, não dá mais. Não é vida. Vou fazer home office. Eu pensei assim, bom, sempre acordei 5 horas da manhã, agora eu vou continuar acordando para andar na praia. Não consegui. Prazo, gráfica, noite em claro, não consegui. A verdade é assim, Fábio, que eu falo nessas palestras, quando a gente vai para a palestra, empresa da palestra, é muito importante para a gente falar assim, se a gente for esperar o momento ideal para fazer exercício, o dia que você está de folga, você não vai conseguir fazer. Você não tem folga, não tem folga, o exercício ele tem que estar entre as suas 3 prioridades. Você deixaria de entregar algo para gráfico que você tem prazo? Você não deixaria nunca, porque você tem uma empresa de excelência, você está há muitos anos no mercado, você tem uma reputação. Porque isso não é você, isso é quase todo mundo. E se a gente não parar para refletir, a gente entra nesse embalo também, independente do que a gente vive. Por que a gente simplesmente não tem lá como prioridade realmente fazer exercício? O exercício ele não pode ser quando sobrar tempo. Ele tem que estar dentro da minha agenda, ele tem que ser atividade prioritária. Então, 3 vezes por semana eu vou treinar, 3 vezes por semana eu tenho que treinar, faço uma estratégia. Não falo que é simples, eu não menosprezo. Sei que cada um tem suas dificuldades, você falou seu histórico, 5 da manhã às 8, mas o teu exemplo é o exemplo clássico de todo mundo. É um baita exemplo que você deu pra gente. Mas se a gente não conseguir colocar prioridade, a gente não vai conseguir. Não vai morrer. Vai parar. Vai morrer. Não vai aproveitar, vai perder qualidade de vida. Né? Você vai viver, mas vai viver sem qualidade de vida. Você vai chegar numa idade mais avançada, sem autonomia, sem independência. Então a gente precisa ter isso e entender que o exercício no começo, ele vai ter que ser tipo um remédio mesmo. Eu preciso tomar esse horário, fazer esse horário, para que depois aquilo se torne um hábito e a coisa flua. No começo é sacrificante, no começo não é prazeroso. Né? Você vai ter que ir lá, vou ter que fazer, vou ter que parar aquilo que eu estou fazendo, mas depois aquilo se torna um hábito, como tudo na vida, no nosso cérebro se torna um hábito, e aí a coisa vai fluir, você vai perceber que você não vai conseguir mais viver sem ter uma prática mais saudável de vida. Tá? Tem até uma teoria, eu não sei se acho que não é endorfina, eu não sei, é o elemento parecido com a endorfina, não sei, que diz que se você se habituar 3 meses, porque quando você faz exercício, ele libera essa endorfina. Bem-estar. Uma das substâncias é a endorfina, sim. Isso. Aí você se sente bem com aquilo, aí você fica viciado. Então, a meta é você 3 meses, né? 3 meses é um prazo, não pode ser 4, pode ser 2,5, mas as pesquisas mostram ali que você vai ter esse período de você passar por essa primeira etapa do exercício e aí você entrar na fase de adesão,
que é essa fase que você falou, quando você começa a perceber mais os benefícios da atividade, quando você começa a ter uma liberação mais dessas substâncias que te dão prazer, que é a endorfina, a anandamina, aí te ativa um circuito que chama circuito endocannabinoide no nosso cérebro, que a gente brinca que é a nossa maconha natural. Então, é verdade, é o mesmo circuito que você ativaria, tá? Então você ativa esse circuito endocannabinoide e você começa a ter prazer. Então você começa a fazer bem para a sua saúde mental, reduzir a tua ansiedade, ele começa a te ajudar, se você tem casos de depressões leve ou moderada, ele começa a liberar neurotransmissores, e aquilo começa a te ajudar no combate à depressão. Então tudo isso vai fazendo com que você melhore. Chega ao ponto, e a gente fala isso na palestra Corpo Ativo Mente Desperta, de você liberar substâncias no teu cérebro que você forma novos neurônios. Isso é brilhante. Você forma novos neurônios, principalmente na região do hipocampo, que é a região responsável pela memória. Olha essa relação. Eu treinei, aumentei minha frequência cardíaca, liberei algumas substâncias que chamam neurotróficas, fiz novos neurônios no meu cérebro, fiquei mais inteligente, literalmente, fiquei com uma memória melhor. Estou me afastando de doenças que afetam aquela região, como o Alzheimer. Olha esse círculo que a gente chegou para falar de você acordar cedo e fazer uma atividade, por exemplo. Não é? Eu já teve estudo, porque o Catar, o Punce, o Rian, né, ele vai te ajudar na prevenção do Alzheimer. Então, também, o exercício físico com isso, então é muito bom mesmo. Perfeito, perfeito. E muito legal essa relação do Karatê, do Taekwondo, que tem os turnos, né? Você tem essa relação e pela dificuldade que são fazer o kata, e ele vai aumentando a dificuldade conforme vai passando as graduações, né? Isso faz com que você realmente também libere essas substâncias e tenha novas células. E libere também um sistema chamado neuroplasticidade, que faz com que você tenha um canal melhor para aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança que faz arte marcial é brilhante. Ela tem uma tendência muito melhor, porque ela está fazendo um exercício físico, de ter um melhor desempenho na escola. Lá fora se faz muito isso, Fábio. Tem várias pesquisas lá fora de crianças que têm dificuldade na escola, de nota, e começam a fazer um trabalho com o exercício físico e começam a ter um sistema de aprendizado aprimorado na sua cabeça. Isso não sou eu que estou falando, isso é provado o estudo. Quando você vai para uma arte marcial, isso, com certeza absoluta, você vai estar muito mais longe do Alzheimer se você pratica uma arte marcial. Isso é fato, isso é brilhante, né? Que bacana, bacana. Hoje a gente aprendeu muito aqui, né? E você que é professor de arte marcial, tá aí um vídeo, alto conteúdo, e vamos preparar, pensa alguma coisa pra gente fazer um novo vídeo aí. Vamos embora. Tá bom? Vamos embora. É um prazer, Fábio, é um assunto, como eu disse pra você no começo, que eu me brilho os olhos, às vezes até me empolgo, falo demais. Ótimo. Que é fascinante, e uma das minhas missões é essa, poder propagar cada vez mais o exercício. Se eu puder pegar as pessoas e ajudar de alguma forma, nessa nossa fala, nosso bate-papo aqui, ajudar aquela pessoa, saia do sofá, que nem a gente brinca, né? Saia do sedentarismo, missão super cumprida. Então eu só tenho a agradecer esse tipo de abertura num canal, numa proposta, numa empresa tão conceituada quanto a sua, de vir aqui falar sobre saúde, bem-estar, exercício, arte marcial. Eu estou somente agradecido a você, tá? Vamos falar muito. Vamos embora. Vamos falar muito. É isso aí, meu amigo. Você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Então vamos convidar o Marcelo aqui mais vezes, tá bom? Para ajudar aí na nossa filosofia, nosso estilo de vida, que é o do artista marcial, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, siga o nosso canal, convide seus amigos. Aqui a gente dá muito valor para o professor, para o mestre de artes marciais, que ele forma as crianças. Aqui o Marcelo também, um benefício enorme para a sociedade, ok? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!